Boa noite a todos. Nossa oração é que Deus seja glorificado e a sua igreja edificada. Hoje é um dia, como já foi dito, muito singular, muito especial. Eu oro para que cada um daqueles que invocam o nome do Senhor possam considerar a si mesmos como herdeiros deste tesouro que foi a obra da reforma do século XVI, não como uma peça de antiquário, mas como princípios que nós precisamos resgatar a fim de vivermos de modo digno do Evangelho. Lutero dizia que a igreja é como um navio, ele comparou a igreja a um navio, que de tempos em tempos precisa ser levado ao estaleiro erguido, para que as cracas que se agregam ao casco sejam raspadas, para que haja manutenção desse navio, a fim de que ele, voltando ao mar, possa seguir seu curso. Por isso a ideia de reformadas, sempre reformando, porque a igreja precisa de tempos em tempos parar e refletir sobre sua doutrina e sobre sua vida, a fim de buscar na palavra de Deus o caminho que o Senhor mesmo propôs para nós. Seguindo a temática, eu quero pensar com vocês hoje, contando com a atenção dos irmãos, com a paciência, à luz do Salmo 46. Quero pensar sobre o tema Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos pensar sobre a surpreendente manifestação da graça de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 46. Hoje nós celebramos a reforma, como já foi dito, repito, e o Salmo 46 é o salmo preferido de Lutero. Foi meditando no Salmo 46 que ele sentiu-se inspirado a compor Castelo Forte. É um salmo riquíssimo. Eu quero, portanto, meditar nesse salmo, pensando sobre o tema Deus é nosso refúgio e fortaleza, a surpreendente manifestação da graça de Deus. Diz assim a viva e eficaz palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, desolações tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você observar na sua versão, talvez apareça aí no texto que você tem em mãos, a expressão ao regente do coro, cântico dos filhos de Coré, adaptado a Alamote. Essa é uma expressão técnica que significa que este hino, o salmo, era um hino, era cantado por vozes juvenis, ele rega por vozes femininas, por isso ele dá essa informação. Dentro da enódia judaica, o Salmo 46 era majoritariamente cantado por vozes femininas em procissão, adorando a Deus por um momento singular na história de Judá, em particular de Jerusalém. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Quando é que esse salmo foi escrito? É um salmo conhecido, mas de regra se perde muito por não conhecer os bastidores deste salmo. Eu queria, antes de nos deter no salmo, considerar o contexto em que esse salmo nasceu. Ele foi escrito num momento de grande aflição, talvez um dos momentos mais adversos da história de Jerusalém,
antes da queda. O império dominante à época era a Síria. Israel já havia sido dividido, as 10 tribos do norte já não existiam a essa altura, já tinham sido completamente destruídas pelo Sargão II, dispersados pelo mundo antigo. E agora Judá, a pequena Judá com a capital Jerusalém, estava cercada pela Síria novamente, um perigo iminente de destruição. E esse império assírio, que via de regra aparece com muita frequência no Antigo Testamento, era a grande potência. Há 3 reis, eu vou lhe apresentá-los rapidamente: Tiglat-Pileser III, Salmanaser e Sargão II. Esses 3 homens transformaram um pequeno reino no grande império do mundo. E esta potência bélica, econômica, potência estava enfrentando, se levantando contra Jerusalém, a pequenina Jerusalém. Há um mapa que mostra para vocês aí a dominação desse império, que vinha varrendo todas as nações do mundo e se estabelecendo como senhora do mundo. Pois bem, passados 20 anos aproximadamente que as 10 tribos do norte tinham sido destruídas, levantou-se um novo rei na Síria chamado Senaqueribe. Ele vai aparecer aí. E esse homem, ele colocou no seu coração dominar completamente o mundo conhecido. E ele fez algumas incursões para dominar o Egito. E Jerusalém ficava no caminho para ele então dominar o Egito. E ele chegou a uma cidade chamada Laquis, uma cidade importante para Jerusalém ou para Judá, economicamente, por conta da fertilidade, era uma potência agrícola, uma cidade fortificada. Ele sai dominando todas as pequenas cidades no interior, no entorno de Jerusalém. E de Laquis, agora já derrubada, agora já saqueada, ele envia um emissário para suplicar, ou melhor, para exigir que o rei Ezequias se rendesse a ele, ou senão ele iria invadir e destruir completamente a cidade. Uma coisa curiosa, é muito comum hoje em dia isso, não apenas hoje, mas hoje com mais frequência talvez, esses movimentos de tentativa de desacreditar a Escritura. Um livro sem igual. No século XIX e século XX foram feitas algumas descobertas, a chamada Biblioteca de Nínive, a considerada a primeira grande biblioteca do mundo. E nessa biblioteca famosíssima foram descobertas algumas placas de argila, mais de 30 mil delas, e algumas dessas placas que estão no Museu Britânico, você pode ir lá e verificar, tem algumas informações sobre o contexto do Salmo 46. Eu vou mostrar para vocês 3 informações que estão nos anais da história e que mostram os bastidores do Salmo 46, também escritos lá em Isaías e Reis. A primeira informação diz assim: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. Ele não se via ou não via a si mesmo como o rei da Síria apenas, mas como soberano do mundo. O império assírio é a potência mundial. Ele vai a Laquis, uma cidade que ficava depois de Jerusalém, a fim de evitar qualquer evasão dos habitantes de Jerusalém. De lá então ele está dominando aquela região e ele vai escrever isso. Isso foi registrado. Ele se senta num trono de Nimedu, trono de marfim, e agora começa a verificar os despojos daquela cidade fortificada de Laquis. A outra placa diz assim: eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Tenta imaginar uma potência bélica, o maior exército da história naquele momento, vindo para dominar o Egito, passa no corredor que é a Palestina, ele vem tomando as cidades, incendiando. Para Laquis, fortificada a cidade, toma, senta-se no trono, e agora registra esses fatos e envia um emissário que Isaías então registra no capítulo 36. Acompanha a leitura. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar.
nem tampouco Ezequias nos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Rabsaque é o oficial, é o homem de confiança de Senaqueribe. Senaqueribe estava como quem dizendo: olha, eu estou cansado dessas marchas militares. Se Ezequias se render, se submeter ao meu jugo, eu não vou invadir a cidade de Jerusalém, vou para o meu projeto maior, que é o Egito. E ele viu um oficial, e o oficial traz a mensagem: não nos engane, Ezequias, dizendo que Deus, o Deus de Israel, nos livrará. E ele começa então a zombar do Deus de Israel. E a última descrição que eu quero lhe mostrar, antes de dar a resposta de Deus para Senaqueribe, é essa: e Ezequias de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei, como a um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. O que é que você faria numa situação dessa? Se é que nós podemos imaginar essa realidade. Um potente exército inimigo cercou Jerusalém, um cerco de 6 meses, como nós vamos ver, e agora exige a completa rendição. E Ezequias, que foi um homem piedoso, que fez profundas reformas, agora se vê acuado. E a história vai mostrar que Ezequias fez o que nós devemos fazer em tempos de aflição. Ele orou ao Senhor, como diz a Escritura. A oração é um poderoso meio de graça. Veja o que então Ezequias faz: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Uma oração carregada de teologia. Não são palavras vãs e frívolas. É um homem consciencioso e sábio, que embora o petulante Senaqueribe se julgasse Senhor do mundo, a oração de Ezequias mostra que só o Senhor é Deus, e Ele é soberano sobre todos os reinos do mundo. E ele suplica pela misericórdia de Deus, e diz que Senaqueribe está insultando o Deus vivo, o Deus de Israel. Com frequência nós nos esquecemos que a oração é o mais eficaz e poderoso meio de graça. Ou como dizia Lloyd Jones, a coisa mais difícil que se pode fazer, e ao mesmo tempo a coisa mais importante, a oração. Mas aquele rei piedoso buscou o Senhor em oração, e a resposta veio por meio do profeta Isaías, que disse assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por mais de 6 meses o exército de Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. Diz o texto bíblico que a história comprova que em uma única noite um anjo do Senhor destruiu 185 mil dos exércitos da Síria. O texto está também em Isaías, observe. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Essa passagem é chamada de relato verdadeiro, porém lacônico. A informação está aqui, nós cremos na Escritura como palavra de Deus. Deus fez uma intervenção miraculosa, poderosa, e destruiu o exército de Senaqueribe. Como aconteceu isso? Nós não sabemos. Há 2 relatos extra-bíblicos. O primeiro é de Heródoto, considerado o pai da história, o grego. Heródoto diz que o exército de Senaqueribe na Síria foi destruído por uma epidemia de ratos. O outro relato, completamente diferente, é de José, que diz que o exército assírio foi destruído por um furacão naqueles dias. Não bate. Não sabemos efetivamente o que aconteceu,
mas algo aconteceu. E o texto diz que o exército de Senaqueribe foi completamente destruído. O Salmo 46 é um tributo de louvor a Deus pelo grande livramento. O povo se reuniu, Ezequias era um poeta, alguns salmos de sua autoria, talvez o 47, o 48 também o sejam, e Ezequias então, juntamente com o povo de Jerusalém, em festa, em alegria, compõe esse salmo, que era muito utilizado nas ruas de Jerusalém para tributar a Deus pelo grande livramento. E o que aconteceu com Senaqueribe? A história testemunha que Senaqueribe, pelo mesmo caminho que veio, voltou, e algum tempo depois foi assassinado por 2 dos seus filhos dentro de um templo pagão na cidade de Nínive. E esse salmo tem muito a nos ensinar. O Senaqueribe, que disse ter cercado Ezequias como um pássaro dentro da gaiola, mal sabia que se Deus, de fato Deus estava com Ezequias, quem estava correndo perigo não era o rei Ezequias nem o povo de Jerusalém, mas a Senaqueribe, que estava afrontando o Senhor dos exércitos. Algumas lições que a gente aprende a partir do Salmo 46, tendo esse pano de fundo em mente. Primeira grande verdade: Deus é todo poderoso. Nós jamais podemos nos esquecer disso. Nós não servimos a um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Calvino dizia que pós-queda, com a entrada do pecado no mundo, a mente humana tornou-se uma fábrica de fazer ídolos. E boa parte das pessoas que afirmam cultuar e servir a Deus, na verdade estão servindo a um Deus criado à sua imagem e semelhança. Nós não podemos apequenar o grande Deus. E esse salmo vai nos mostrar que Deus é todo-poderoso, soberano sobre tudo e todos. É muito importante reafirmar isso, sobretudo numa época em que a igreja está eivada de mentalidade gnóstica, supondo, por exemplo, que nós temos uma batalha entre Deus e o diabo, Deus de um lado, o diabo do outro, fazendo guerra. Deus não tem rival, Ele é Senhor soberano. Ou como disse o próprio Lutero, o diabo é o diabo de Deus, porque é como um cachorro preso pela coleira, amarrado na mesa do dono, só vai até onde o dono permite. Ele é soberano, não apenas sobre os reinos deste mundo, não apenas sobre as autoridades deste mundo, mas sobre tudo e todos. O Eterno é soberano, Ele é todo poderoso. E os 3 primeiros versos apontam para essa soberania e poder ser igual. Observe os versos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu tenho dito aos irmãos lá em Mesquita que a história testemunha que uma das maneiras mais eficazes de se aprender a Bíblia é dialogando com a Bíblia, é perguntando, conversando com o texto. E essa porção da Escritura, esses 3 primeiros versos, impõem algumas perguntas. Qual é o ensino aqui? Observe, por 2 vezes ele fala de montes. Observe aí, ainda que os montes se abalem nos seus mares, e na sua fúria os montes se estremeçam. 2 vezes. Por quê? Na poesia hebraica, e o saltério é uma poesia hebraica, a repetição, a ênfase, está apontando para o ensino. E o que é que o salmista está querendo nos ensinar aqui? Observe comigo. Não há nada mais rígido do que uma montanha. Uma árvore, por mais profunda que sejam as suas raízes, um vento forte derruba uma árvore, sim ou não? Derruba. Dependendo da fúria do vento, derruba. Agora, um vento, por mais forte que seja, ele não atinge em nada uma montanha. Quando o texto diz que ainda que os montes se abalem nos seus mares, ainda que os montes se estremeçam, o que ele está dizendo é o seguinte: ainda que aconteça com você uma coisa muito intensa,
ainda que um monte se estremeça, isso é muito improvável, para não dizer impossível, ainda que a sua tribulação, o seu problema, a sua adversidade, seja de uma magnitude tal que estremeça como os montes, não há motivo para temer. Por que não há motivo para temer? Porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele está trazendo um elemento hipotético para dizer, ainda que o improvável aconteça, ainda que os montes se estremeçam no meio dos mares, ainda que os montes se estremeçam diante da fúria, não há o que temer, porque o nosso Deus é todo poderoso. Isso é fantástico. Pergunta é, nós confiamos em Deus? Nós de fato cremos na onipotência divina? Um amigo meu fez uma viagem para o Haiti 3 meses após o terremoto. Ele disse que nunca viu nada tão terrível quanto as coisas que ele vivenciou, presenciou lá no Haiti, ainda corpos e sepulcros, mais de 200 mil pessoas mortas, coisa terrível. Ele foi para lá fazer um trabalho humanitário, também um trabalho de evangelização, e ele disse que em um dos barracões da ONU tinha uma média de 600 pessoas, e era muito cedo, ia ser servida a primeira refeição, e aquelas pessoas todas com aquele semblante de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento, aquele silêncio. De repente, uma voz é ouvida, uma mulher, uma senhora começa a cantar um hino, muito conhecido aqui no Brasil também, aquele hino que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. E todas aquelas pessoas começaram a cantar este hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Confiança na providência, na misericórdia, na soberania, ainda que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis. Podemos confiar nele? Sim, podemos. A segunda expressão que aparece, que também aponta para isso, é a seguinte: ainda que as águas tumultuem e espumejem. Os mares dos hebreus eram os mares mediterrâneos. Os hebreus tinham pavor do mar. O mar era um símbolo do mal para alguns, ou para algum aspecto da cosmovisão judaica. Eles não eram habituados aos mares como no futuro seriam os portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, os mares, os oceanos do mundo. De modo que as águas dos mares, quer seja o mar Mediterrâneo, o mesmo lago de Genezaré, o mesmo ao sul, o mar Vermelho, trazia pavor aos judeus. A figura do mar agitado denota a ideia de um grande problema. E na poesia hebraica a ideia de águas tumultuadas, ondas bravias, era a ideia de algo que trazia profundo pavor. Ainda que a sua alma esteja atemorizada pelos ventos fortes, pelas ondas bravias, ainda que os mares estejam espumando, não há por que temer, porque o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu já li algumas narrativas sobre naufrágio, já ouvi testemunhos de pessoas que se viram diante de um iminente naufrágio em alto mar. É uma coisa terrível. Mas de todos os relatos, especialistas dizem que há uma síntese do pavor que é o naufrágio, e esta síntese está no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo diz assim, olha a experiência de Paulo: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, segue a expressão terrível, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. O indivíduo que se vê diante de um iminente naufrágio, ele pode afirmar, tal como Paulo, para aquelas pessoas dissipou-se toda esperança de salvamento. O que o autor deste salmo, que o ensino aqui está nos apresentando, é o seguinte: ainda que você se veja numa situação em que aos olhos humanos toda esperança de salvamento esteja dissipada, não há o que temer. Por quê?
porque o nosso Deus é todo poderoso. Quando se está com saúde, quando se está com emprego, quando se está cercado daquelas pessoas que o amam, é fácil dizer: eu confio no Senhor. Mas quando a adversidade bate a nossa porta, quando falta a saúde, os recursos, quando a tribulação, e a expressão tribulação significa pressão, vem sobre nós, esta é a hora em que nós somos testados a avaliar o nosso próprio coração e descobrir se nós confiamos de fato ou não no Senhor. Ezequias foi testado naquele dia como o povo de Jerusalém. Sabe por quê? Ainda hoje a Síria é considerada um dos povos da antiguidade mais cruéis que existiu. Se você ler um livro por título A Biblioteca de Adolf Hitler, um dos livros que Hitler leu eram as táticas assírias de dominação. Um povo cruel, e eu quero te mostrar um aspecto da crueldade assíria. Os assírios, quando eles invadiam uma nação que não se submetia, observe, Senaqueribe está em Laquis, já dominado, mais de 40 cidades dominadas. Ele envia um emissário, um oficial, Rabsaque: exija que Ezequias se renda, caso contrário eu vou invadir, vou destruir. Ezequias não se rendeu. Caso Senaqueribe entrasse em Jerusalém, o que aconteceria é o que aconteceu com os outros povos. O padrão militar é o seguinte: ele entrava, invadia a cidade depois de um cerco longo, capturava o rei, capturava a sua família, levava à praça principal, para que as últimas imagens do rei fosse ver a sua família sendo executada. A família era executada na frente do rei, e logo após, em seguida, o oficial, por ordem de Senaqueribe, iria furar, vazar os 2 olhos do rei e lançavam no calabouço. A última visão, último cenário, ver a sua família ser assassinada diante dos seus olhos. Se Senaqueribe entrasse em Jerusalém, a família de Ezequias seria assassinada e Ezequias teria os seus olhos vazados. Essa é a crueldade assíria, um povo arrogante. Ezequias teve medo, Ezequias suplicou pela misericórdia de Deus, e Deus deu um grande livramento. Quando nós, irmãos, me permita fazer essa aplicação, quando nós nos sentimos acuados pelos Senaqueribes da vida, o medo certamente virá, mas nós podemos exercitar a fé, a confiança, e pedir a Deus a paz que excede todo entendimento, e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele é Senhor sobre os Senaqueribes da vida, que muitas vezes vem contra nós com força avassaladora. Só Deus pode nos livrar. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele faz um comentário dessa passagem que eu acho muito apropriado. Ele diz assim, sobre a ação de Deus em nos proteger: Ele não nos protege a fim de nos mimar, antes, abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos abriga, Deus nos fortalece, para que a gente siga o curso da nossa história, testemunhando às pessoas que o nosso Deus tem todo o poder, e Ele é quem guarda o seu povo amado, o seu povo eleito, comprado com o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. Primeira grande verdade que esse texto nos ensina: Deus é todo poderoso, não há rival, não há quem possa deter a mão do Todo-Poderoso. Segunda grande lição: Deus se faz presente no meio da crise. Lembra que nós comentamos ontem? Deus não prometeu uma espécie de apólice de seguro contra os problemas, contra o sofrimento, mas Deus prometeu estar presente, e Deus estava presente no meio daquela crise em Jerusalém. Na verdade, um dos pilares do teísmo, da teologia cristã, é que Deus não apenas é todo poderoso, e esse é o aspecto da transcendência, mas que Deus também se importa conosco. Isso é fascinante. Há um hino antigo que diz assim, um cântico, que Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, apesar da glória que tens,
tu te importas conosco também. Ele não é apenas todo-poderoso, Ele é também todo amoroso. Ele nos ama, Ele se importa conosco. Ele é o Emmanuel, Deus presente. Ele se importa com a sua igreja, Ele se importa com o seu povo. Certamente Deus está presente no meio da crise, e estava naqueles dias. E os versos 4 a 7, nesse arranjo didático aqui, ele nos vai mostrar a presença de Deus na crise. Olha o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde de manhã. Brama nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus estava dentro da cidade, Deus estava no meio da cidade, Deus estava no meio da crise. Há muitos exemplos, repito, na Bíblia, na Escritura e na história, que embora Deus não impeça os seus servos de viver em dias aflitivos, Ele caminha conosco, Ele está presente. Davi mostra-nos isso. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Bem, Deus não impediu Senaqueribe de colocar esse terror sobre Jerusalém e sobre o coração do rei Ezequias, mas Deus, na sua misericórdia e graça, deu um grande livramento pedagógico àquele povo. E a história da igreja tem aprendido muito a partir do Salmo 46. Repito, a palavra tribulação, ela se refere a pessoas em lugares apertados, encurralados, num campo, incapazes de sair da situação de perigo e desconforto. Observe então o que diz a palavra em 2 Reis 19:6. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não temas. Por quê? Porque o Senhor estava presente para livrar o seu povo e conceder a sua maravilhosa graça. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas no meio do mar, podem vir terremotos, maremotos, as circunstâncias podem fugir ao nosso controle, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. No Salmo 115, verso 3 diz: do céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Há uma expressão nesse verso, que nós lemos, nesses versos, interessante, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Eu fico sempre muito impressionado com a igreja, quando ela começa a cantar o que não entende. É estranho, não é? Eu tenho um padrão e hábito de só cantar aquilo que eu entendo e concordo, à luz das Escrituras. E é muito comum, em alguns momentos mais, as pessoas nas igrejas cantarem sobre o rio. Há um rio, cantamos isso. E esse texto fala sobre um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A pergunta é: que rio é esse? Nunca houve. Não há rio em Jerusalém. Você tem o Rio Jordão, que é um rio, do ponto de vista de comparação com outros rios, é um riacho, um igarapé. Não há rios na cidade de Jerusalém. E agora o povo de Jerusalém, Ezequias, começa a cantar pelas ruas: há um rio cuja cidade alegra, melhor, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém é uma das poucas cidades da antiguidade que foram construídas longe de um rio. As principais cidades do mundo eram construídas à margem de um grande rio. Pois bem, qual é o ensino aqui? O que está por trás disso? Mais uma vez a gente se reporta aos bastidores desse salmo. A política militar, a estratégia de invasão era basicamente a seguinte: as cidades antigas eram fortificadas. Jerusalém era uma cidade fortificada. Então o exército inimigo cercava essa cidade para cortar o abastecimento de alimento, de água, a fim de que a população fosse pressionada a se render. O cerco de Jerusalém demorou 6 meses, pelas contas que nós podemos fazer à luz das narrativas, tanto de Reis quanto do profeta Isaías.
Mas observe que Ezequias, ele orou ao Senhor, ele mandou chamar o profeta Isaías, que foi contemporâneo desses fatos todos, viveu esses dias, mas ele também era habilidoso para ter esse equilíbrio de orar e agir, de fazer aquilo que era a sua competência fazer. E o texto de Crônicas vai nos mostrar quais foram as providências que Ezequias tomou. Uma delas foi providenciar abastecimento para a cidade. O texto vai dizer o seguinte: vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e com seus homens valentes, tapar a fonte das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias tapa as fontes do lado de fora da cidade. Ele constrói um aqueduto. Ele canaliza toda a água para dentro da cidade. E parte desse túnel, deste aqueduto, pode ser visitado ainda hoje na cidade de Jerusalém. Eu fiz isso agora recentemente, em julho desse ano. Os espíritos disseram: bem, a informação que nós tínhamos é que havia abundância de água aqui no entorno da cidade. Havia minas, havia. Onde estão? Já tinha sido tudo tapado e canalizado por subterrâneo para dentro da cidade. E a narrativa segue em Crônicas. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e os canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ele usou de sabedoria. Ele providenciou este aqueduto. E agora, pela primeira vez na história de Jerusalém, havia um rio dentro da cidade, desembocando naquilo que no futuro seria um lugar, um cenário onde Jesus ia curar o cego, o paralítico no tanque de Betesda. Um lugar central dentro da cidade, um rio pela primeira vez. Crônico Reis diz assim: quanto aos mais altos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude e o aqueduto, trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Por isso eles cantaram: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Enquanto lá fora o exército padecia, o exército assírio, dentro das muralhas de Jerusalém, dentro da cidade, pela primeira vez, o povo viu água em abundância. E a água, na simbologia judaica, na poesia hebraica, é um símbolo da graça. Razão pela qual Jesus sempre se reportou à água com uma experiência cristã. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ou como disse Jesus em João 16:33, essas coisas vos digo, ou vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, vocês terão aflições, terão dificuldades, terão tribulações, passarão por adversidades, mas eu venci o mundo. E aí João 7:38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Repito, a água é símbolo da graça, do Deus que está presente na vida do seu povo. No deserto, o bem mais precioso é a água. A água como símbolo da graça, como fonte de vida. E agora ali Jerusalém experimentou essa maravilhosa graça, este grande livramento da parte de Deus. Um comentarista bíblico diz assim: Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuía um rio, mas Deus estava pronto a ser para ele tudo que um rio poderia ser e muito mais. Ouçam, nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O povo acuado, vendo a morte face a face, sem nenhuma possibilidade de si mesmos, mas guiados pela graça, pela sabedoria que vem de Deus, agora desfrutavam de um símbolo da presença de Deus, água em abundância dentro da cidade. Deus está presente no meio dela, é o que diz o saltério. A nossa igreja tem uma parceria com a igreja em Cuba, desde 2008. Pastores de Cuba têm vindo ao Brasil, nós temos ido lá já por 3 vezes.
E nós estamos em parceria com uma igreja muito antiga na cidade de Bayamo, que é a antiga capital de Cuba, a famosa cidade de Bayamo, a cidade natal de Carlos Manuel de Céspedes, que é o pai da independência de Cuba. E os americanos plantaram a igreja no início do século XX, em 1905, no coração da cidade, a primeira igreja batista de Bayamo. A igreja prosperou, cresceu, mas vocês sabem que em 59 houve a Revolução Cubana. Nos 2 primeiros anos, a igreja desfrutou de relativa paz. Mas quando Fidel se associou à União Soviética e impôs o regime comunista com intensidade, a igreja viveu dias difíceis, como ainda vive até hoje. Pastores presos, bens confiscados, Bíblias confiscadas. A igreja ainda hoje vive sob intensa perseguição. E obviamente, por conta da economia em frangalhos, a população vive numa pobreza muito grande. Essa igreja, por exemplo, ela tem 1.200 membros, 30 e tantas congregações. A igreja que cresce, ainda hoje cresce. Mas a receita, a entrada da igreja hoje em reais, essa igreja com 1.200 membros, em reais hoje equivale mais ou menos a uns R$850. O salário mínimo em Cuba, em média, $20 mensais. Quem mais ganha em Cuba é um médico, $40. Se tiver outra especialização, ganha $50. Igreja economicamente empobrecida. Então, de 59 para cá, o curso natural é que os prédios construídos pela igreja no período anterior sofressem processos de deterioração. E foi assim na igreja de Bayamo, uma catedral lindíssima, com vitrais, uma igreja linda, no coração da cidade. A igreja estava com sérios problemas de infiltração, de paredes em ruína, e o governo mandou uma nota: vocês têm um prazo para reformar a igreja. Se não houver uma reforma, a igreja vai ser confiscada. Um prédio fantástico. E agora a igreja se sentiu, tal como Ezequias, acuada por um novo Senaqueribe chamado Fidel. Fazer o quê? Como é que faz uma reforma de uma igreja, uma catedral, com uma receita de R$850? Não se faz. Pastor Samuel Columbier Iglesias, notável servo de Deus, falou: meus irmãos, nós temos um recurso que a história testemunha que é o mais eficaz de todos os recursos: a oração. Vamos dobrar os nossos joelhos até Deus manifestar a sua graça e nos socorrer desse tempo de aflição. Igreja não é prédio. Se o Senhor quiser confiscar, louvado seja o seu nome. Mas nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, nos conserve nesse lugar que tem grande valor para a nossa fé, para a nossa tradição, para a nossa história como igreja local. Começaram a orar. Um pastor de Porto Rico foi tirar férias em Cuba. Você sabe que tem a Cuba do cubano e a Cuba do turista. As praias maravilhosas, alguns lugares lindos. E o pastor foi conhecer um pouco da região de Cuba. E ele foi para a cidade de Santiago, que aconteceu a Revolução. Mas no dia 26 de maio, considerado o dia do assalto ao quartel de Moncada, até então, todo dia 26 de maio, Fidel Castro fazia um pronunciamento na praça onde ele proclamou o golpe contra Fulgêncio Batista. Então todos os turistas alocados nos hotéis deviam sair e ir para outras províncias, porque ele tinha medo de um atentado ou de alguma articulação. Então procuraram esse homem, esse pastor, disse: olha, você não pode ficar hospedado aqui, você tem 2 possibilidades: ir para Grama, a cidade de Bayamo, ou ir para Holguín. Ele falou: eu vou para Bayamo. Ele foi para lá. Quando chegou naquela cidade de Bayamo, ele alugou um coche, uma carruagem, cidade das carruagens, fez um passeio de tour na cidade. Quando ele chegou na praça, ele viu aquele prédio, disse: isso aí é o quê? O que é que funciona aí? Parece uma igreja. É uma igreja protestante, uma igreja batista. Eu posso conversar? Para aqui, vou lá conversar com o pastor. Bateu a porta, a casa do pastor fica ao lado do prédio, e aí se identificou, se apresentou também como pastor batista, e começaram a conversar, tomar um café, e falou: olha, eu gostaria que você fosse pregar na minha igreja em Porto Rico. E já providenciou toda a documentação, e 4 meses depois, Samuel estava em Porto Rico pregando uma conferência naquela igreja lá. Pregou por 5 dias. No dia seguinte, o conselho de igreja se reuniu com Samuel e disse: olha, desde que o pastor voltou da viagem, nós começamos a orar. E nós queremos comunicar a você que Deus colocou no nosso coração
patrocinar toda a reforma do prédio. Eles investiram $150 mil na reforma daquela catedral. A igreja cristã, ela fala sobre oração, ela prega sobre oração, mas dá provas contundentes de que não crê no poder da oração. Nós precisamos entender, irmãos, que aquele a que nos dirigimos, pelos méritos de Cristo, sob a assistência do Espírito Santo, é todo poderoso, que se importa conosco, e que pode fazer maravilhas sim, pode fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Humanamente era impossível Jerusalém resistir à força bélica da Síria, mas pelo mesmo lugar que Senaqueribe veio, voltou humilhado, porque o Senhor é rei sobre todas as coisas. Nós precisamos crer nessa mensagem. Eu costumo dizer que aquele dia foi o dia em que Deus usou Fidel. Deus é soberano que usa até o mal para cumprir os seus propósitos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Creio nisso. Igreja Batista de Fé Reformada, irmãos queridos. Por fim, o terceiro elemento nessa passagem: Deus trabalha em favor do seu povo. Observe o verso 8: Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Você sabe, Rebi, a cidade ela tinha a sua muralha, e as muralhas tinham as colunas, as torres de vigia. O atalaia tinha que estar presente na torre, e os atalaias de Israel, os atalaias de Jerusalém, os vigias, estavam no posto, e o que eles viam? Os estandartes da Síria, o exército da Síria, todo dia olhava e via. Mas numa manhã, quando o atalaia olha no horizonte e diz: bem, tem alguma coisa errada, ele chama um amigo: veja se o que eu estou vendo é fato. Quando ele olha, o que ele vê? Cadáveres. O Senhor tinha destruído o exército inimigo. O Senhor trabalha em favor do seu povo. Por isso o texto: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ou seja, o atalaia grita para dentro da cidade, convoca o povo a vir e ver que Deus trabalha em favor do seu povo. E o verso 9 diz assim: Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Senaqueribe era muito prepotente, ele foi arruinado pela sua própria arrogância. Ninguém pode lutar contra Deus. Eu quero te encorajar: não brigue com Senaqueribe, você vai perder. Mas se você entregar a Deus, confiar nele a sua vida, ele vai trabalhar em seu favor. Isaías disse: nunca se ouviu, não há notícias de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. E aí nós vamos para o verso 10. Até aqui os homens falaram, mas aqui é Deus quem fala. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Fiquem calmos, descansem, confiem. Sou Deus sobre a Síria, sou Deus sobre as nações, sou Deus sobre as tribulações, sou Senhor da enfermidade, sou Senhor sobre a morte, sobre a vida. Não há nada que fuja ao meu controle e poder. No monte da dificuldade, certamente encontraremos as nossas adversidades, mas podemos confiar que aquele que prometeu estar conosco, certamente estará todos os dias conosco. Este verbo no imperativo, aquietai-vos, é sempre um incômodo para nós. Tem sido uma tentação para mim, e sempre que eu posso eu confesso, para encorajar outros a pensar sobre isso. Como é difícil esperar, como é difícil descansar em Deus. Muitas vezes nós nos vemos, sobretudo aqueles que estão engajados na liderança da igreja, tentando exercer uma função ou um lugar que é próprio de Deus. Nós queremos ter o controle das coisas, nada pode nos fugir ao controle, tudo tem que estar organizado, a gente tem os nossos medos, nossos receios. Mas o ponto é, meus irmãos, que nós não podemos ter controle das coisas. Nós temos aparente controle,
Mas no fundo, o maior exercício de fé é descansar em Deus. Ou como nós cantamos, no hino cantor cristão, descansando no poder de Deus. Descansar, esperar na providência, no socorro que vem de Deus. Deus é maior do que os nossos adversários, maior do que os nossos problemas, maior que as nossas enfermidades, maior do que as nossas crises, quaisquer que sejam. Fiquem calmos, eu sou o Senhor. E aí o verso 11, ele encerra o salmo dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Observe que em algumas versões, na minha eu tenho essa versão, essa expressão selar. Algumas versões modernas tiraram essas expressões técnicas, não? Essa expressão significa repetição. O coral vinha cantando o salmo, aí cantava a última estrofe, verso 11, era feito um silêncio, contemplava os céus e novamente repetia o verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lutero, repito, como disse no início, tinha esse salmo como predileto. Ele viveu dias difíceis, dias de crise, quando ele estava no castelo de Wartburg, exilado lá, porque tentaram contra a vida dele. Ele testemunha que ele experimentou dias de depressão, de angústia, de luta espiritual. E muitas vezes estava tão angustiado, tão perturbado, sua alma tão inquieta, que ele pediu aos seus secretários, seus amigos mais próximos: por favor, leiam o Salmo 46 para mim. Fechava os olhos enquanto ouvia a leitura do Salmo. E quando chegava no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ser exaltado sobre as nações, ser exaltado sobre a terra. Ele dizia: que bom, Senhor, saber que tu és soberano. Este é o verso também que encorajou o Wesley nas suas últimas palavras. O Wesley morreu com mais de 80 anos, salvo engano com 86. E as suas últimas palavras, baseadas no Salmo 46, foi justamente esta: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Essa é uma boa notícia. Então, meu amigo, quando você se encontrar na dificuldade, na tribulação, na adversidade, quando os senaqueribes te ameaçarem, confia no Senhor. Ele é todo poderoso, Ele estará sempre com você na crise, e Ele trabalha em seu lugar, em seu favor, porque Ele quis, Ele escolheu manifestar sua misericórdia e trabalhar com gente tão fraca, tão limitada quanto nós. Eu encerro mostrando uma imagem. Pode não parecer, mas essa estrutura é um dos maiores bancos do mundo, é o Fort Knox, em Kentucky, nos Estados Unidos. Construído no século passado, no século XIX. Essa estrutura é muito interessante porque é considerado um banco inexpugnável. As autoridades dizem que é impossível assaltar este banco. Ele é subterrâneo, para baixo, uma fortaleza militar. Reserva está guardada nesse banco 4.570 toneladas em lingotes de ouro. É a maior reserva de ouro do mundo para alguns. 170 bilhões de dólares em barras de ouro. Do lado de fora é uma fortaleza que protege as ações militares. A porta, a prova de explosão. O código ultra secreto para abrir este cofre é fragmentado em 10 sequências. Cada sequência está com uma pessoa. É um banco considerado inexpugnável, o Fort Knox. Deixa eu dizer uma coisa: quem tem a Deus como refúgio e fortaleza está mais seguro do que os lingotes de ouro dentro do Fort Knox. Aparentemente você pode estar vulnerável, mas se o Senhor está com você, se você pode dizer como salmista: o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio, você está muito bem guardado. Eu encerro lendo com você o Salmo 9, verso 9. Eu peço que você leia comigo este verso na versão, na linguagem de hoje. Vai ser projetado aí. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos,
Ele os protege em tempos de aflição. Vamos juntos mais uma vez? O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos curvar a fronte e falar com Deus, dando-lhe graças, porque Ele escolheu ser nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é lugar de segurança, lugar onde a gente se sente acolhido e protegido. Vivemos num mundo que tem muitas ciladas. Nós devemos buscar refúgio no Senhor, no Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor escolheu ser nosso refúgio e fortaleza. Obrigado por esta boa notícia. É muito bom saber que nós temos a Ti como nosso guarda de Israel. Temos muitos Senaqueribes que se impõem medo sobre o nosso coração. Somos humanos, frágeis, limitados, deficientes. Muitas vezes nos sentimos pressionados pelas circunstâncias adversas, pela tirania das adversidades. Ó Deus, ajuda-nos a entender na mente e no coração que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, que o Senhor está presente mesmo quando nós não enxergamos, que a sua promessa é fidedigna. O Senhor sempre estará com o seu povo. Obrigado, Pai, por tua maravilhosa graça sobre nós. Te bendizemos porque o Senhor trabalha em nosso favor. É o Senhor quem peleja as nossas batalhas. É o Senhor que nos dá livramento. O Senhor, nosso castelo forte. Obrigado por tua graça. Ainda que nosso adversário milite contra nós, com toda astúcia e fúria, em Ti nós estamos bem protegidos e guardados. Somos as Tuas ovelhas e, como disse bem o Teu Filho, nosso Salvador, estamos nas Suas mãos e não há quem possa arrebatar-nos de Ti, Senhor. Nada ou ninguém jamais nos poderá separar do Teu grande amor, do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Por intermédio de quem nós oramos com profunda gratidão. Amém e amém.